Coloquei aqui uma coisa que não podia faltar, que é o gengibre, né? Não dá para fazer uma aula de Ayurveda sem falar de gengibre, que é um parente, como eu falei lá na frente, eu comecei com açafrão, né? Eles são da mesma família. O gengibre tem uma coisa interessante, que ele aquece, mas não muito, então ele ajuda muito, se você tem uma pessoa que precisa subir o metabolismo, mas ela já tem muito quadro de calor, já tem gastrite, já tem um monte de coisa, você não pode usar a maioria dos outras coisas que sobem o metabolismo, o gengibre é uma opção, né? Então ele é considerado um estimulante geral para o povo que está precisando fugir das cafeínas, é outra opção, né? É o fenogrego, a canela e o gengibre. Ele é um expectorante especial, né? E aqui também a gente usa, junto com o fenogrego, é o que ajuda mais nessa questão de dores musculares. Então tem algumas coisas já apontando, por exemplo, para a utilização dessas plantas para pessoas que têm dor crônica, né? As fibromialgias da vida. Então já tem alguns estudos iniciais aí para esse tipo de paciente que parece bastante promissor, né? Também para dores articulares. E o gengibre, como ele tem um sabor que a gente está mais acostumado, ele acaba sendo mais versátil, né? A gente pode usar o pó, pode usar o chá e pode usar o gengibre no suco, né? São poucas as plantas que ficam bem no suco. Por exemplo, o açafrão, embora as pessoas achem esquisito, com alguns sucos ele combina muito bem. Então você fazer, por exemplo, eu estava aqui tomando um suco de caju. Suco de caju com açafrão, um super desintoxicante, um super anti-inflamatório. Mas o gengibre ele vai bem com quase todas as frutas. Suco de abacaxi com gengibre, maracujá com gengibre, limão com gengibre, né? Manga com gengibre, ele combina bastante bem com as frutas e pode ser uma possibilidade de uso também. E aí, para a gente dar uma parada uma parada na coisa dos temperos, eu coloquei aqui uma discussão que eu acho que é importante a gente fazer, que é a discussão do papel dos laticínios no Ayurveda, né? A gente hoje tem uma discussão muito grande da adequação ou não do uso de laticínios, né? Tem aí uma linha de pessoas que condenam, não, ninguém deveria tomar leite, e já tem, por exemplo, a Ayurveda que tem bastante coisas baseadas em laticínios. Eu tenho uma postura bastante moderada com relação a isso daí. Eu acho que assim, a gente tem que ver alguns detalhes. Primeiro, quem é a pessoa? Para as pessoas que têm excesso de kapha, que são aquelas pessoas, né, já mais lentas, mais pesadas, tá tentando emagrecer e não consegue, um dos maiores benefícios que a maioria das pessoas consegue fazer é parar de consumir laticínio, que é uma das coisas que mais lentifica o metabolismo, né? E tem toda uma questão também relacionada com qualidade, né? Quando a gente pega essas referências do Ayurveda, de que o leite combate a fadiga, é um alimento muito nutritivo, promove o sono, tudo isso é verdade. Mas a gente está falando de um leite de uma época em que as pessoas tomavam leite fresco, da vaca, que não tinha muito processamento, né? Então tudo isso, se você está pensando em usar o laticínio como a Ayurveda pensa, quanto mais fresco for o leite, mais próximo você está desse raciocínio, né? Porque é todo um conhecimento estruturado num leite natural, né? Num leite que não foi tão processado assim. Então, se a gente for dar uma analisada, por exemplo, nos diferentes tipos de laticínios, o que a maioria das pessoas tolera melhor são os iogurtes, né? Porque você tem uma questão da fermentação, da redução da lactose, uma facilidade da proteína ser digerida. Agora, tem gente que é alérgico e não pode mesmo, né? Então não é porque está escrito no Ayurveda que o leite tonifica não sei o que lá, que o leite é um tônico, que o leite é nutritivo, que você vai obrigar uma pessoa alérgica a tomar leite ou dizer que é seguro para essa pessoa que é alérgica tomar leite. Então eu tenho visto algumas coisas assim, não, o ghee não tem lactose. Tem lactose, pode ser menos, pode ser traço, mas se a pessoa tem uma intolerância muito grande, a gente tem que tomar muito cuidado de não fazer essas generalizações. Quando a gente começa a estudar essas coisas, a gente está tentando fugir da generalização.
Então tem essa coisa, né, da coisa do fresco, né, um iogurte fresco, preparado em casa, que é diferente daquilo que é do supermercado, que está lá, tem um tempo de validade muito grande, que os lactobacilos já estão mortos. Então tudo isso, se for fazer o uso do laticínio, se for adequado para aquela pessoa, tem que tomar esse cuidado com qualidade, né? Então no Ayurveda tem esse uso do leite em si, o uso do iogurte. Então tem muitas bebidas, coloquei até algumas receitas aí que são feitas com iogurte, que é o lassi, que é o buttermilk, que são coisas utilizadas para fazer inclusive reposição de lactobacilos. E tem algumas coisas, por exemplo, como nata, creme de leite, que já são considerados alimentos de bastante difícil digestão. Os queijos também, muita gente tem dificuldade de digerir, de processar, então fica produzindo muito muco. A gente tem que avaliar quem é que está consumindo isso daí, né? E tem o uso do ghee, né, que é a manteiga que eles usam com mais frequência, que é um tipo quando ela é clarificada, ela fica um tipo de óleo interessante, que tem um perfil de ácidos graxos bom, principalmente para a questão do sistema nervoso, né? Mas que também demanda da tolerância de cada um. Então, toda vez que alguém me pergunta com relação a essa polêmica, com relação aos laticínios, eu sempre digo que tem essas 4 questões que a gente tem que considerar. Se a pessoa tem intolerância e alergia, não é uma possibilidade. A gente vai ver outra questão. Mas está escrito lá na receita que tem que ser o açafrão no leite. A pessoa não pode tomar leite, ela não vai tomar leite. A gente vai fazer no leite de arroz, vai fazer no leite de coco, vai fazer em outra coisa. Na questão da qualidade, então buscar laticínios de boa qualidade, mais frescos. Do que tem no supermercado, o que tem de melhor são os laticínios tipo A, os orgânicos, né? E avaliar se é para aquela pessoa, né? Então, voltando a falar dos nossos temperinhos, para ir finalizando aqui nossos assuntos, e antes da gente fazer o resumo, né, da alimentação para cada dosha, eu queria falar também de uma coisa que a gente usa bastante numa determinada preparação, mas não usa para quase mais nada, que é o louro. Quando a gente pensa em louro, a gente só pensa no louro no feijão, né? Botou louro no feijão e não usa louro para mais nada. Quando é um tempero muito interessante, porque a gente poderia estar utilizando em muitos outros pratos, né? Para fazer um cozido, para fazer legumes, para uma série de outros pratos. O louro é uma das plantas que tem uma história interessante, que ele é associado muito com a vitória, né? Quando a gente fala assim, vai colher os louros da vitória, que na época dos Césares ele era presenteado para as pessoas quando elas tinham alguma vitória interessante. Então ele também é uma planta que é utilizada, é um analgésico muito interessante, um dos melhores digestivos, uma planta que tem uma característica muito especial, que é uma característica de estimular o funcionamento do fígado. Então, para as pessoas que já têm ali uma dificuldade de digestão de gorduras e tal, é bem interessante. Ele tem sido utilizado bastante para a questão também de fluxo menstrual e de regulação de insulina. E uma característica específica que ele tem para essas pessoas que têm muita tendência para vertigem, para tontura, zumbido no ouvido, ele ajuda bastante esse perfil de paciente. Então a gente pode usar o louro como tempero e usar o louro como chá. Então vocês estão vendo que quase tudo que a gente põe na comida como tempero, a gente pode fazer o chá dessas coisas, que são coisas que a gente não pensa muito, né? A gente põe a canela na banana, mas não pensa em fazer o chá de canela. A gente põe o louro no feijão, mas não pensa em fazer o chá de louro, né? Então ele tem essa característica bastante interessante. Eu, por exemplo, como sou filha eu sou neta de gaúcho, eu gosto de colocar umas folhinhas de louro no chimarrão. Né? Você mistura umas folhinhas de louro no chimarrão, fica um efeito espetacular e ajuda. E do ponto de vista de uso externo, ele tem sido muito utilizado também para ajudar a tirar cicatrizes de pele, algumas questões de pele também.
E aí você pegar o pó de louro, fazer uma máscara, né? Ou fazer a máscara com chá, uma argila, alguma coisa assim. Para finalizar, a gente tem a páprica, né? Que toda vez que eu falo de páprica, as pessoas nunca sabem o que é páprica direito. Então, páprica é um pó de pimentão, né? Um pimentão desidratado. E tem a pimenta caiena, que elas são da mesma família. A diferença da páprica para a pimenta caiena é que, de forma geral, a gente usa as pápricas de pimentões que não ardem tanto, né? Embora, quando você fala de páprica picante, por exemplo, você já está trabalhando com coisas como a pimenta caiena. Então, todas essas pimentas vermelhas, pimenta dedo de moça, pimenta calabresa, elas entram dentro desse conceito aqui das pápricas. Quando você faz um pó delas, a gente entra dentro desse conceito das pápricas, né? É uma planta muito quente, né? Que aquece muito, e aí tem uma característica bastante interessante dessas pimentas vermelhas, que é uma substância que está muito famosa, chamada de capsaicina, né? A capsaicina, ela é um estimulante metabólico importante, e você saber quanto tem de capsaicina numa pimenta é o teor, o quanto ela arde, né? Quanto mais ela arde, mais ela tem essa substância. Então, são plantas que é uma substância que ajuda bastante na questão da circulação, na questão da mulherada que faz muita menstruação com coágulo, as pessoas que têm tendência, né, de formação de coágulo sanguíneo, e também uma redução de colesterol e dos riscos cardiovasculares. Então a gente sempre prefere, embora em alguns lugares tenham as pápricas feitas de pimentas verdes, as pimentas vermelhas, os pimentões vermelhos, têm uma característica mais interessante do ponto de vista dessas utilizações que a gente está falando. Essa questão dela ser melhorar a circulação tem uma característica muito em especial para a prevenção, por exemplo, de hiperplasia de próstata. Então, as pessoas que já têm uma tendênciazinha, os homens têm uma tendência para hiperplasia de próstata, a gente pode estar utilizando a páprica ou a pimenta caiena como preventivos e como auxiliares aí no tratamento, né? Também é um diurético muito bom, e a gente faz uma misturinha. Também é outra coisa que a gente não pensa, mas, por exemplo, a pimenta biquinho, que é uma pimenta que tem muito aqui pela região, que é uma pimenta que tem uma característica bastante interessante. Ela vai bem, por exemplo, você fazer um suco com uma pimenta biquinho. A gente dificilmente pensa em colocar pimenta no suco, né? Mas funciona, né? Então a gente tem que abrir, quando a gente está falando dessas especiarias, a gente tem que abrir a cabeça da gente para usar de formas que muitas vezes a gente não pensaria numa primeira vez. Se a gente quer ter um uso mais constante, se a gente quer ter um uso terapêutico, né? Uma outra coisa bastante interessante da páprica é também, como eu já falei de algumas outras coisas, a redução da compulsão alimentar. Então, quando a pessoa fala assim, não, o meu problema é assim, eu até não tô com fome, mas se eu ver o prato de pão de queijo, eu vou comer o prato todo. Ah, eu não tô até com fome, mas se eu ver o pacote de biscoito, eu como até o fim. A barra de chocolate, podem ter várias variações nesse discurso aí, né? Então a páprica ajuda bastante, porque isso é uma desregulação hormonal, tem um fundo psicológico também, mas isso é uma desregulação de produção de hormônios e neurotransmissores, e uma das coisas que a gente usa para essa galera aí de não consegue parar pela metade, se eu comer um quadradinho de chocolate, eu vou comer a barra, né? Uma das coisas que a gente usa é a páprica. Para quem tem problema de unha muito fraca, cabelo que não cresce, também a gente usa fazer um tônicozinho de páprica ou de pimenta. Antigamente, eu acho que ele está até fora do mercado, porque nunca mais vi. Tinha um negócio que a gente usava para dor, que era o emplastro sabiá. Não sei se vocês chegaram a conhecer. Hoje em dia tem esses emplastros, mas são de coisas sintéticas, né? Esse emplastro sabiá, ele era um emplastro de coisa de pimenta, né? Chega a dar uma queimação quando você colocava assim. E que é uma outra coisa que a gente tem um uso bastante grande também da pimenta caiena e das pápricas, que é para essas dores, principalmente dor nas costas, essa dor que a gente fica na lombar, às vezes fica o dia inteiro sentado, o dia inteiro em pé, né?
ajuda bastante. Então só pensar que algumas pessoas, tem gente que fala assim, eu não consigo comer pimentão, porque não consigo digerir e tal. Então a gente pode pensar em outras soluções. O que é importante é que vocês percebam nessas coisas que eu estou falando aqui, é que sempre tem mais de um alimento, mais de uma planta para cada coisa. Então, para cada sintoma, tem pelo menos umas 3, 4, 5 plantas diferentes que você pode utilizar. Que planta que você vai usar depende da pessoa, depende da aceitação, depende do quadro. A gente tem que ir aos poucos por isso daí, tá? Então, chá de pimenta é uma coisa que também se faz. E aí, já que a gente está falando de pimentas, e a gente já falou antes, lá quando eu estava falando do açafrão, né, que a pimenta do reino melhora a absorção dos princípios ativos do açafrão, não dá para fechar sem falar de pimenta do reino. E quando eu falo de pimenta do reino, a gente tem que fazer uma distinção que é fundamental. A pimenta do reino, o nome científico dela é Piper nigrum, né, como está aí no slide. E ela a mais comum, a gente está acostumado a essa pimenta escura. Mas existe também, inclusive no supermercado, às vezes a gente acha, mais raro, mas tem, a pimenta do reino branca. Qual é a diferença? A pimenta do reino branca é a mesma pimenta, só que ela é descascada. Se você pegar uma bolinha de pimenta do reino em casa e você cortar ela no meio, você vai ver que ela tem aquela casquinha preta e por dentro ela é branquinha. Então, a pimenta do reino branca nada mais é do que a pimenta do reino descascada. O que muda isso na função dela? Quase nada. O que facilita é que, por exemplo, tem gente que fala, eu como pimenta do reino, me dá queimação. Tem gente que tem gastrite, colite, não pode com pimenta do reino preta, porque a substância que é mais irritante é essa substância que está na casca. Então essas pessoas de forma geral toleram melhor. Então a pimenta do reino branca ela é uma pimenta que ela é menos picante e ela tem uma tolerância melhor para as pessoas que têm dificuldade com a pimenta do reino, né? Então se você quer, por exemplo, fazer uma fórmula de açafrão com pimenta do reino para uma pessoa que tem o estômago e o intestino muito sensível, eu usaria a pimenta do reino branca, não a pimenta do reino preta, que é a mais comum, né? Mas você acha, hoje em dia é muito fácil de achar a pimenta do reino branca por aí, até em supermercado mesmo, aqueles pacotinhos, né? Então ela é dessas coisas todas que a gente falou, uma das melhores para pessoas que estão de natureza muito cafa, que guardam muito muco, que tem muita dificuldade de perder peso. Então ela está dentro dos chamados termogênicos, né? É um estimulante bastante interessante, é um diurético interessante. Também ajuda nas pessoas que têm baixa produção de bile, né? E uma coisa que é bem interessante, que eu fiz questão de colocar aqui, porque tem sido uma coisa que está acontecendo com uma certa frequência, ela é uma coisa que pode ajudar pessoas que estão tentando parar de fumar. Né? Tem algumas coisas, é difícil a gente fazer a relação, mas o vício do fumo é muito parecido com o vício de comer, né? Essa coisa de toda hora colocar, tanto que a maioria das pessoas que param de fumar engorda, porque começa a beliscar, né? Então já tem alguns trabalhos interessantes mostrando o uso da pimenta do reino, do chá da pimenta do reino com mais frequência na comida, como uma estratégia para as pessoas que estão tentando parar de fumar. E da mesma forma que ela ajuda na biodisponibilidade do princípio, né, da curcumina, que é um dos princípios ativos do açafrão, ela também é conhecida como, tradicionalmente, ela é conhecida como uma erva que você usa quando você quer melhorar a absorção de qualquer coisa. Vai tomar um remédio, quer que ele seja absorvido melhor? Pimenta do reino. Só tem que tomar cuidado que, por exemplo, remédios que são muito fortes, se você toma junto com a pimenta do reino, por exemplo, remédio para dormir, você vai tomar junto com a pimenta do reino, o efeito dele vai ser escandalosamente maior, né? Então, muitas vezes, de forma geral, né? Não são todas as substâncias, mas muitas substâncias respondem assim. Então, essas associações a gente tem que tomar cuidado se não é isso que a gente quer, né? Então coloquei aqui
A pimenta do reino, inclusive, a gente pode usar com fruta, que é uma coisa que a gente também não pensa, a gente coloca canela. Mas uma canela com pimenta do reino na banana fica espetacular. Então você pode diluir no mel, pode fazer várias coisas aqui que eu coloquei como formas de usar, mas colocar no azeite, então você deixar ela no azeite para pegar o gosto, né? Então são várias formas de usar. E a última que eu queria falar é a semente de mostarda, que a gente está muito acostumado a usar a mostarda, o preparado da mostarda, né? Aquele amarelinho, que já vem com corantezinho, que vem com vinagre e tal, que a gente põe no sanduíche e tal. Então aquela pasta de mostarda, ela é feita com essa semente de mostarda, muitas vezes com muitas coisas adicionadas, mas você já tem mesmo no supermercado algumas mostardas mais naturais, que só levam temperos naturais e que elas não são um amarelo tão intenso, né? Porque não levam nenhum corante. Então esse tipo de mostarda é mais legal de ser utilizado sem corante artificial. E ela é uma planta que também aquece, melhora a digestão, e que são muito utilizadas para essa coisa, molho de salada e tal. E na medicina oriental ela é utilizada como um preventivo, assim. Comer mostarda com certa frequência ajuda a você prevenir várias doenças, porque ela ajuda, ela fortalece o sistema imunológico. Então ela é considerada um preventivo, inclusive para auxiliar controle de células cancerígenas, nesse sentido de que todo dia a gente produz uma célula de câncer, né? Se isso vai virar um tumor ou não vai virar um tumor, depende do nosso meio interno, né? E a mostarda, então, pessoas falam assim, todo mundo na minha família já teve câncer, só falta eu, melhor não, né? Come uma mostardinha de vez em quando, faz estratégias, né, porque a gente lida hoje com a questão da genética como se a genética fosse um atestado, né? Todo mundo na minha família já teve, eu vou ter também, né? Embora isso tenha um peso, lógico que tem, mas se a gente sabe que a gente tem essa tendência, a gente pode tentar usar estratégias de modulação, né? Então a gente colocou aqui algumas formas de usar também para essa questão de dor muscular, né? Então tem aqui o chá de mostarda misturado com algumas outras coisas, e o uso culinário da mostarda.